Olá, graças e paz a todos. Bom dia, se for pela manhã que você está vendo esse vídeo, boa tarde a quem está vendo à tarde, boa noite a quem está assistindo à noite. O importante é ser encontrado e viver a graça e a paz do nosso Deus. Hoje eu quero trazer uma palavra aos nossos corações, conforme a orientação do Espírito Santo de Deus e aquilo que se encontra lá em Salmos 121. Versículo 1, algo que fala poderosamente aos nossos corações. Salmo 121 é baseado na história, no que se conta as histórias. Ele foi escrito como um cântico para aqueles peregrinos que subiam ao Monte Sião para adorar ao Senhor ali. Mas hoje eu quero trazer essa palavra aos nossos corações baseado na circunstância que estamos vivendo hoje, naquilo que nós nos encontramos nesse momento. Talvez você está assim, olhando somente a circunstância, como outras palavras que já temos aqui no canal, que estão trazendo um alento ao coração daquele que está aflito, e principalmente a direção de olharmos para Deus, de ouvirmos a voz do Senhor e de crermos nas suas promessas, seguirmos os propósitos que Ele tem para nossas vidas. E aí nós vamos ver o quanto isso fará diferença. Salmo 121, versículo 1 diz assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O versículo 2 diz: meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Enquanto eu lia esses versículos 1 e 2, eu meditava na seguinte situação: quantas pessoas, quando se depararam com a situação da enfermidade, com a situação do desemprego, com a situação familiar desesperadora, e fizeram de cara a pergunta: o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Como resolver essa situação? Aqui o salmista primeiro faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? Mas ele começa dizendo: eleva os meus olhos para os montes. Ali naquele momento o monte representava o lugar da habitação de Deus, onde estava o Monte Sião, onde estavam ali o lugar para adorar ao Senhor. Então ele estava elevando seus olhos na direção de Deus. Por isso que exatamente após a pergunta ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Para onde estão os teus olhos? Em que direção estão os teus olhos? Você está focando no problema ou você está olhando para de onde vem a solução? Muitas vezes você só está olhando para o laudo médico que diz: não tem mais cura. Muitas vezes você está olhando para o tamanho do problema e dizendo: é grande demais para que eu possa resolver. Isso nos faz lembrar de Davi também, lá quando ele foi enfrentar Golias. Todo o exército de Israel estava olhando para o tamanho do gigante e diziam: ele é grande demais, não há homem que possa enfrentá-lo. E enquanto eles olhavam e pensavam: Golias é muito grande, não tem como vencê-lo. Eu imagino Davi chegando e olhando para Deus e dizendo: o Senhor me deu essa vitória, já só vou tomar posse nesse momento. Enquanto eles olhavam e diziam: Golias é grande, é forte, não tem como vencê-lo. Davi olhava e dizia: ele é grande, não tem como errar. Basta tirar a pedra, não tem como eu errá-lo. Então, em que direção estão os teus olhos? Primeiramente eu quero dizer para você: nós temos que estar com as nossas duas visões abertas. Primeiro tem o olhar humano, o olhar material, o olhar físico. Aquele que vê a circunstância assim como ela é naquele momento. Assim como Israel via o gigante, viu o exército dos filisteus e aquele homem que era enorme, forte, um grande guerreiro.
mas eles não conseguiam olhar pelo olhar espiritual. Como Davi chegou e vendo pelo olhar espiritual, ele pensou ou até mesmo expressou: o olhar humano, Golias era enorme, impossível de um menino da estatura e do porte físico de Davi de vencê-lo. Mas na visão espiritual, no olhar espiritual, Davi era grande, era impossível de errar. Era mais fácil de derrubá-lo. Talvez daí se pensa naquele ditado popular de hoje: quanto maior, maior a queda. Então, em que direção estão os teus olhos? Muitas vezes, eu já falei isso em algumas ministrações, em algumas palavras, em algumas orientações, quando se fala, olhe para Deus, volte o seu olhar para Deus, as pessoas costumam olhar para o alto, olhar para cima. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, a palavra de Deus diz: Ele não habita em templo feito por mãos humanas. Ele escolheu habitar dentro de nós. Então o primeiro passo é você convidar a Deus a morar, a fazer a habitação dentro de você. Quando você convida o Senhor a fazer morada, você olha para dentro de si e diz: Deus está aqui. Deus está comigo. E se Ele está comigo, eu posso vencer essa situação. Eu posso passar por esse processo. Que muitas vezes a prova nada mais é do que um processo que você precisa passar, mas a vitória já está entregue em suas mãos. Você só precisa passar por esse processo. Olhando sempre para o alvo. O nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, na companhia sempre do Espírito Santo, porque o próprio Jesus, quando ele subiu aos céus, ele disse: eu irei, mas não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Consolador, vos enviarei o Espírito Santo. Mas ele também depois nos disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando você olha para as promessas, quando você olha para as palavras do Senhor para as nossas vidas, você começa a ter força e começa a ver que você não está só, que é nas suas fraquezas que suscitará a força de Deus na tua vida. Você vai ver além do que os teus olhos possam ver. Isso me faz lembrar também do profeta Eliseu, quando eles estavam cercados e o seu discípulo, o seu servo, olhando para aquela situação, a quantidade de homens, de guerreiros, de soldados, de cavalos que os cercavam, ele se desesperou. Ele disse: meu Senhor, a quantidade de pessoas, de soldados que nos cercam é muito grande. E Eliseu estava tranquilo, estava em paz. Sabe por quê? Porque ele via além. Ele via com seus olhos espirituais. E enquanto o seu servo estava desesperado, ele simplesmente disse: se você pudesse ver como eu estou vendo. E orou ao Senhor e disse: Senhor, abre os olhos do teu filho. E naquele momento ele pôde enxergar carros, cavalos, carruagens de fogo, que o exército espiritual que estava ali para lhes defender era bem maior do que aqueles que estavam para lhes atacar. Olhe para Deus. A palavra diz que o nosso Deus é poderoso, é infinita, para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos. Esse problema é pequeno, mas nunca esqueça que a vontade dele é soberana. Eu volto numa palavra também que está em um vídeo do canal sobre Sadraque, Mesaque e Abednego,
que eles disseram ao rei, quando o rei perguntou-lhes se eles não tinham medo de serem lançados na fornalha. A circunstância não era boa para eles. Ao olhar humano, a fornalha tinha sido aquecida 7 vezes mais. E o rei lhes perguntou, vocês não têm medo? Eles disseram, rei, nós cremos no nosso Deus. Se Ele quiser, Ele nos livra dessa fornalha, Ele nos livra da tua mão. Mas se Ele não quiser, que seja feita a vontade do Senhor. Sabe por quê? Porque aqueles homens, eles andavam por fé e não por vista. Todo o povo estava vendo a ameaça do rei. Todo o povo estava vendo a fornalha de fogo que estava ali pronta para aquele que não obedecesse. Mas aqueles homens estavam vendo a promessa. Aqueles homens estavam vendo a certeza de um Deus que nunca os deixou e não era naquele momento que os deixaria. E é nisso que nós devemos nos apegar a cada dia, é nisso que devemos nos fiar a cada momento, que a promessa continua. E olha que eles estavam lá no princípio e depois deles nós tivemos e temos na palavra de Deus muitas histórias e muitas vivências, experiências daqueles que confiaram na promessa e venceram. Em que direção estão os teus olhos? Para onde você está olhando? É tempo de você voltar agora e pedir ao Senhor, Pai, abre os meus olhos espirituais para que eu possa ver, para que eu possa entender, para que eu possa compreender o porquê dessa situação, qual o propósito, porque tudo em nossas vidas há um propósito. O porquê dessa situação, qual o propósito dessa situação em minha vida, qual o propósito de eu estar passando por isso. Antes de se desesperar, lembre-se que há um Deus que fez o céu e a terra, que está olhando para você, que está olhando por você. O Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não pare, não desista. Cada obstáculo é para te fazer mais forte, te preparando para algo bem maior. Veja como Davi viu aquela situação com Golias da seguinte maneira, ele já tinha enfrentado o leão e o urso. Ele encarou o leão e o urso como preparação para aquele momento. Enquanto muitos viam Golias como um soldado que poderia trazer-lhes a morte, Davi viu como oportunidade de não pagar mais imposto, morar no palácio, casar com a princesa e ter uma vida melhor. Porque havia uma promessa na vida dele. Ele tinha intimidade com Deus. E os seus olhos estavam voltados ao Senhor. Você tem uma promessa na tua vida. Essa luta, essa prova, não é para te fazer parar. Não desista. Olhe para o alto. De lá vem o teu socorro. Olhe para dentro de você e verifique, Senhor, faz a tua habitação na minha vida, faz a tua habitação no meu coração. E aí, com essa certeza que Ele habita em ti, os teus olhos espirituais verão muito além. Saiba, o Senhor Deus é contigo. Faça essa oração comigo. Pai, eis-me aqui. Abre os meus olhos espirituais para que eu possa enxergar além dessa situação, além da circunstância, além do problema, além da enfermidade, além da adversidade, mas que eu possa ver a tua poderosa mão agindo em minha vida em todo momento. Faz em mim tua morada. Faz em mim a tua habitação e que eu possa viver contigo todos os dias da minha vida
e quando essa vida ficar aqui na terra, eu possa morar contigo nas alturas, no céu, no lar que o Senhor já foi preparar para mim. Eu te louvo, te agradeço e te exalto em tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e até a próxima.